Já começou a gravação, só que eu vou botar a gravar aqui no meu computador também para ficar a tela visível. Só um minutinho, tá, pessoal? Bom, acho que agora sim eu já posso começar. E já está gravando aqui também no meu computador para mim depois disponibilizar a formação para vocês. Mais uma vez, recapitulando, né? Estamos no primeiro encontro formativo da Educação Inclusiva em Debate, reflexões na educação profissional e tecnológica. Eu me chamo Francine Guerreiro da Silva, vou fazer minha audiodescrição novamente para estar no vídeo aqui também, que vai ser disponibilizado depois, para quem não conseguiu entrar hoje. Sou uma mulher negra, dos cabelos crespos, no momento ele está solto, tenho olhos castanhos escuros, olhos, nariz e boca medianos. A roupa que eu estou vestindo é uma blusa preta com bolinhas de pérola e também estou usando brinco de pérola. O fundo atrás de mim é uma parede verde. Deixa eu passar aqui. Deixa eu passar o primeiro slide. Né? Hoje a gente vai ter o primeiro encontro da formação, que é compreendendo a deficiência, os modelos e a política para uma educação inclusiva. Eu vou falar um pouquinho sobre os modelos da deficiência, uma breve fala, e depois eu vou trazer a nossa convidada de hoje, que é a professora Lucimara, né? Então, eu vou estar fazendo essa mediação, e eu sou orientada pela professora Juliana Brandão Machado, que está presente aqui, né? E aí eu vou fazer uma apresentação minha rapidinho e vou passar a palavra para a professora Ju. Né? Então, sejam bem-vindos, né? Hoje a gente vai conversar um pouco sobre os modelos da compreensão da deficiência, as políticas públicas institucionais da inclusão e vivências no desafio do contexto da educação. Um pouquinho sobre mim, eu sou mestranda no programa de pós-graduação em educação PPG do Unipampa, também sou tradutora e intérprete de Libras da Unipampa, campus Jaguarão, e professora de Libras no Centro de Línguas da Unipampa, também aqui no campus Jaguarão. Este trabalho, ele integra o meu plano de ação no final do mestrado, a qual a gente fez, assim, para ter mais reflexão, né, e compartilhar um pouco essa troca sobre a educação inclusiva. Aí aqui eu trago um pouco da apresentação de quem me orienta, né, que é a professora Juliana Brandão Machado, ela é docente permanente do PPG do Unipampa Campus Jaguarão, atua na área da educação com ênfase na formação de profissionais da educação, principalmente nos seguintes temas: políticas de educação e gestão da educação, formação de professores, trabalho docente, docência e cybercultura. Vou passar a palavra um pouco para a professora Ju. Obrigada, Fran. Bom dia para todas as pessoas que estão aqui nessa reunião. Com muita satisfação que a gente começa, né, esse ciclo de encontros formativos propostos pela Fran, que muito me honra com essa possibilidade de dialogar ao lado dela, né, sobre a educação inclusiva, sobre as políticas que estão no tema da educação inclusiva e, sobretudo, né, com essa ênfase na educação profissional e tecnológica, que é o foco de pesquisa da Francine. Eu sou a professora Juliana, vou fazer rapidamente a minha audiodescrição. Eu sou uma mulher branca, de cabelos escuros, um pouco abaixo do ombro. Eu estou usando uma jaqueta preta com uma blusa bege por baixo e óculos de grau com a armação marrom. Ao fundo da minha imagem tem uma janela com vidros fechados, onde entra uma luminosidade, duas estantes com livros. Gente, quero fazer uma saudação especial a vocês, agradecer, né, pela aposta, pelo interesse, pela participação nesse ciclo de 4 encontros formativos que a Francine está propondo, dizer da importância para o nosso grupo, né,
dessa reflexão que nós temos nos envolvido sobre as políticas inclusivas e o trabalho dos professores e dos profissionais da educação. Então, esse é mais um trabalho nesse grupo de trabalhos que tematizam a educação inclusiva, né, vinculados à linha 2 do nosso programa, que é a linha de políticas e gestão da educação. Estou muito feliz de rever pessoas aqui que já estivemos juntos em outras oportunidades, né? Reconhecer que o Alexandre, que é egresso do PPG Edu também de um tempo atrás, a Fernanda, que tem participado das atividades que a gente propõe, né? E os demais também, que eu ainda não conheço, né? É uma satisfação muito grande ter vocês aqui. Eu espero que esse ciclo de encontros formativos seja um ciclo bastante potente, como disse a Fran, né? A intenção de fazer essa proposição é justamente ampliar o debate, a reflexão, né? Contar com as perspectivas e com as experiências de vocês que atuam ou são interessados na temática, né? E poder, então, também fazer um diálogo especial com os convidados e as convidadas que a Fran, né, vai trazer a cada encontro, né, nesses próximos sábados de discussão. Quero começar agradecendo especialmente a professora Lucimara, uma profissional assim, muito reconhecida, né, no campo da educação, que muito nos orgulha de estar aqui conosco nessa manhã, assim como os demais, né, que vão estar nos outros encontros. Tenham uma boa formação, aproveitem, debatam, discutam, que esse é um jeito, né, muito potente da gente ampliar as nossas reflexões, as nossas aprendizagens. Boa formação a todos vocês. Fran, passo a palavra para ti. Muito obrigada, professora Gil, por essa fala inicial. Dando continuidade ao nosso trabalho, eu vou fazer uma pequena exposição e depois eu passo para a nossa convidada. Falar um pouco sobre os objetivos da formação, que é isso que a professora Gil já tinha dito, né? E é promover essas reflexões sobre a educação inclusiva no âmbito do IFSU. E como aqui eu trago essa formação um pouco mais aberta, né? E eu trago nas outras instituições de ensino também, não só focado no IFSU. Eu trago como foco o IFSU, porque é o foco da minha pesquisa, mas eu também amplio para outras instituições, porque a educação inclusiva ela é muito importante. A gente está debatendo em diversos âmbitos, né? E aí, hoje, né, a gente vai compreender os principais modelos da deficiência, dialogar sobre as políticas públicas e práticas de inclusão e criar esse espaço de escuta e construção coletiva. A nossa metodologia dos encontros serão através de encontros síncronos, com momentos expositivos, interativos, dialógicos, a participação ativa por meio de roda de conversa, que depois das falas expositivas a gente vai ter um momento de diálogo, né? A gente vai ter um registro através do formulário de presença, que vai ser um registro da presença. Ai, desculpa, ali tá escrito errado, né? É registro da presença, não da presença, mais o diário de bordo, né? E o compartilhamento dos materiais referentes no mural do Padlet. Vou estar mostrando um pouquinho para vocês aqui, quem ainda não conseguiu ver. Este é o mural do Padlet, né, onde ele vai estar fazendo uma referência um pouco ali do Padlet, o que vai ter, um pouco da minha formação, e aqui o objetivo dessa formação, né? E aqui vai trazer a inscrição, a primeira inscrição, onde vocês já responderam o formulário, e depois um pouquinho sobre cada encontro. Vai ser o primeiro encontro sobre os modelos da deficiência, depois o segundo que vai ter, e aí um pouquinho sobre cada encontro e um pouquinho sobre os convidados. Aqui sempre vai estar o link do Meet e a presença e o diário de bordo, para vocês estarem assinando depois. E aqui os convidados de todas as formações. Também aqui nesse Padlet eu vou estar colocando a gravação desta formação, e também eu vou estar fazendo a tradução, né, para quem se interessar ou quiser compartilhar com um amigo surdo. Vou estar botando a audiodescrição também, os materiais aqui, os slides, todos eu vou estar botando aqui com audiodescrição também,
né? E se acaso alguém, por exemplo, eu vou precisar sair um pouquinho mais cedo, mas eu queria ver o final da formação, queria ver o diálogo que teve depois, né? Ou alguém que não conseguiu participar no dia, mas vai participar no outro dia, aqui também vai ficar disponível a lista de presença durante uma semana, por exemplo. Hoje a gente finalizou, e aí, eu vou precisar sair logo da reunião e não vou conseguir responder a presença e o diário de bordo com calma, né? E aí pode responder até a sexta-feira antes do próximo encontro. Vai ficar disponível ali o diário de presença, aí se quer reassistir de novo a formação, vai estar ali também o link do YouTube, que eu vou estar botando aqui, né, neste mural do Padlet. Depois, também eu vou botar aqui no mural do Padlet o link de um grupo que eu fiz no WhatsApp, quem se sentir à vontade para entrar. Eu vou estar colando depois também ali nos comentários aqui desta reunião, o link do Padlet, o link da presença e também o link do grupo do WhatsApp para quem se sentir à vontade em entrar. Neste grupo, eu estarei colocando sempre os avisos das aulas e os materiais da formação. Tá bem? E o cronograma dessa formação, né? O primeiro encontro é modelos da compreensão da deficiência e a política de inclusão, com a convidada Lucimara Chaves, que é docente e supervisora do AEE no IFSU Campus Pelotas, né? Os encontros vão ser sempre aos sábados, sempre nesse horário das 10 às 11h30, e aí tem o segundo encontro, que a gente vai falar um pouco sobre educação especial e inclusão na educação profissional e tecnológicas, normativas e desafios em foco, e a convidada será a Roberta Crisel, que é orientadora educacional do IFSU Reitoria, né, no dia 19/7, das 10 às 11h30 também. No terceiro encontro, a gente vai falar de um tema muito importante, que é Nada de Nós Sem Nós, o protagonismo e as potencialidades das pessoas com deficiência no mundo do trabalho, onde eu vou estar convidando o professor Walter Lenini, que hoje é diretor do IFSU, né, uma grande representação para nós da comunidade inclusiva, lá no campus Sapiranga, então ele vai estar fazendo uma exposição um pouquinho aqui com vocês, no dia 26, e o quarto encontro será sobre as políticas do cuidado, práticas de acolhimento e inclusão no contexto educacional, e aí eu convidei a psicóloga Carla Garcia Luiz, que é psicóloga no IFSC, e ela é referência nesse assunto das políticas do cuidado. Então, começarei a dialogar um pouco com você sobre os modelos da compreensão da deficiência. Aqui eu vou fazer uma breve exposição sobre esses modelos e depois estarei disponibilizando dois artigos bem importantes para vocês estarem lendo um pouquinho mais sobre os modelos da deficiência, né? Esses modelos, eles começaram desde que começou os diagnósticos médicos, né, e toda essa função. Então, aí eu vou trazer o primeiro modelo da deficiência, que é o modelo médico, né, que ele traz a deficiência como uma doença, um déficit individual. Ele foca somente e o problema é a pessoa com deficiência e não a sociedade em si, né? Ele foca na deficiência, na incapacidade da pessoa, trazendo essas questões, né, de incapacidade, que a pessoa não é capaz de se desenvolver, e sempre querendo trazer a cura dessas pessoas com deficiência, né? Sempre querendo arrumar a deficiência para trazer uma normalidade à sociedade, né? Aqui eu trago Buch e Cunha, eles falam um pouco sobre o modelo médico, né? Que ele é baseado na ciência, ele fundamenta diagnósticos clínicos e percebe a pessoa com deficiência como um corpo que necessita de conserto, cura ou correção. Ademais, esse modelo tem lesão e o conceito de norma como pontos centrais da discussão. A lesão é percebida como uma tragédia biológica individual. Já a norma estabelece comparações entre os indivíduos, entende que a pessoa com deficiência e o sujeito em desvantagem e que cabe a ele superar as barreiras sociais. Para Buch e Nuemberg, 2018, o modelo médico propõe comparações com os critérios estabelecidos como norma,
considerando que tudo que se afasta dele padrão é tido como anormal. Então, ele vai trazer sempre a pessoa com deficiência como aquela pessoa que é anormal e sempre tentando fazer essa cura, né, da deficiência. Depois, a gente vai ter o contraponto, que é o modelo social da deficiência. Esse modelo social da deficiência, ele vai contrapor o modelo médico, né, que vai dizer que não é assim que funciona. A pessoa enfrenta barreiras na sociedade que vão impedir de que ela se desenvolva socialmente. Então, o modelo social, ele vai trazer muito dessas questões. E aqui eu trago uma citação de Diniz, né, que ela fala que o modelo social e o modelo médico há essa mudança na lógica da causalidade da deficiência para o modelo social. E a causa da deficiência está na estrutura social. E para o modelo médico está no indivíduo, né? Ela vai trazer essa questão muito que a gente deve de valorizar a individualidade daquele ser nesse modelo social. E então trazer essa perspectiva das barreiras atitudinais, as barreiras morais, todas as barreiras que tem na sociedade, né, que é por causa delas que a pessoa com deficiência talvez não se desenvolva na sociedade. E depois a gente tem um modelo biopsicossocial, que ele vai entregar esses aspectos biológicos, psíquicos e sociais, né? E ele é a base para a Lei Brasileira de Inclusão, a Lei de 2015. Então, ele integra todas essas questões, né? Trazendo todos esses três aspectos principais, que é o biológico, psicológico e social, né? Este é o modelo que embasa muitas das nossas legislações de 2015 para cá, né? Porém, né, eu trago no meu trabalho um pouco uma visão um pouco crítica a este modelo, né? E o modelo que eu sigo é o modelo social, porém com base na crítica feminina, que ele vai trazer também as questões das políticas do cuidado, da interseccionalidade e de todas essas questões que o modelo social com a crítica feminina, ele vai trazer, ele vai acolher a pessoa com deficiência, né, trazer essa interdependência, né, que não é só trazer a independência da pessoa com deficiência, mas fazer essa interdependência também, porque muitas pessoas com deficiência sempre vão depender de uma pessoa, né, ela traz ali também a questão, né, todo mundo vai ter uma mãe, né, e para fazer essa questão da interdependência nesse modelo social com a crítica feminista. Eu vou trazer esses dois textos para vocês ali, eu vou estar botando para vocês, que é o modelo social da deficiência com a crítica feminista, né? Isto buscando mais autonomia das pessoas com deficiência, e também as concepções da deficiência na educação básica brasileira, que é da Geisa e da Chayane, né? Eu trouxe aqui uma citação para vocês, eu estarei colocando ali lá no Padlet e também estarei colocando no grupo do WhatsApp, que logo depois eu irei botar o link aqui, né? Então, esses modelos para a gente ter uma base inicial, para depois a gente estar discutindo sobre as políticas da inclusão, tá bem? E por que a gente isso importa, né? Compreender esses modelos, ele vai ajudar a repensar práticas pedagógicas e institucionais, identificar as barreiras que limitam o acesso e a permanência desse aluno com deficiência, né? E isso é muito importante a gente pensar, porque não é... Hoje em dia a gente tem as leis da cota que faz o acesso, mas e a permanência desse aluno, né? A gente deve refletir mais sobre a permanência, né? É claro que foi uma luta muito importante, o acesso, mas esse aluno também precisa ter essa acessibilidade enquanto caminhada nesse percurso formativo dele, né? E assim criar esses espaços inclusivos e respeitosos, né? E agir com base na legislação atual e nos princípios da justiça social. E aqui eu trago isso porque quando eu comecei na educação especial, né, eu não sabia desses conceitos, né? E hoje eu percebo que eu trabalhei esses conceitos de política do cuidado, do modelo social da deficiência ao longo desse percurso. Claro, foi um ato muito natural que aconteceu ao longo do percurso, mas
percebi que houve muito essa questão, principalmente do modelo social com a crítica feminina, que ele traz as questões da política do cuidado. E aqui eu trago em memória ao João Marcos, que ele foi o meu primeiro aluno da educação especial, onde eu tive um contato muito importante com ele, onde eu comecei a identificar todo esse meu percurso na educação especial. Então, foi com ele, um aluno com TEA, né? Lá em 2012, onde, digamos que tudo era mato, né? Onde a gente não conhecia muitos conceitos e nem sabia muito sobre as questões da deficiência, e ainda assim a gente já fazia inclusão nesse contexto, né? E aí, a partir disso, eu tive a oportunidade de ter contato com a Lucimara, né? Foi onde eu comecei a educação especial, foi no grupo onde ela coordenava, aqui na Prefeitura de Jaguarão, né? E aí eu tive o primeiro contato com o João Marcos, que ele era um aluno que tinha TEA. E então, a partir disso, a Lucimara trouxe alguns conceitos para a gente, ela fez uma formação para a gente, concomitante enquanto a gente trabalhava, né, que eu era estagiária da prefeitura, e a gente pôde aprender muito sobre todas essas questões do autismo, que ainda eram muito pouco exploradas, mas a gente aprendia, então, podendo aplicar essas questões, né, de trazer essa questão do protagonismo da pessoa com deficiência, né? Trazer essa individualidade de cada pessoa com deficiência, porque cada indivíduo ele é um, né? E respeitar essa individualidade deste aluno, né? Trazendo assim isso também como forma de apoio e segurança para esse aluno, né? E até hoje eu me lembro, né? Quando eu encontrava o João na rua, né? E mesmo sem muito contato, né? Eu trabalhei com ele 2 anos, assim, e mesmo sem muito contato, depois que a gente não tinha esse vínculo diário, né? Ele se lembrava sempre de mim. Aí me olhava de novo e lembrava, tia Fran, né? Porque aí se percebe que ficou teve aquela política do cuidado, mesmo sem eu saber desses conceitos antes, antes de conhecer, né, e estudar mais esse conceito da política do cuidado, né? Então, foi um percurso para mim que foi muito importante, né? E a partir desse início desse contato, eu tive uma referência muito importante que foi a Lucimara, né? Que foi o primeiro contato que eu tive com a educação especial e ela pôde me passar muito dos seus conhecimentos. E hoje eu trago ela aqui para conversar um pouquinho com vocês sobre a educação inclusiva. Lucy, posso te passar a palavra? Pode sim. Só vou botar o slide que a Lucy trouxe aqui, só um minutinho. Compartilhar aqui com vocês. Bom, por enquanto que a Fran vai colocando slides, então eu vou me apresentar, né, brevemente. Já fui apresentada pela Fran, né, sou Lucimara, professora de educação especial em uma trajetória de 20 anos já de carreira. É um grande prazer estar aqui nesse momento, conversar um pouco com vocês sobre a deficiência, educação especial, inclusiva, né? Esse momento atual que nós vivemos e ainda os entraves, né? A Fran, ela quer deixar aqui para vocês também registrado, uma pessoa que ela é super comprometida, né, com o que faz, muito inteligente, uma pessoa extremamente capaz, né, vitoriosa e eu acredito que a educação especial ganhou muito
muito, sabe? E ganha muito tendo ela conosco. Isso foi algo que eu percebi desde o início, né? Ela fala bastante de mim, mas isso depende também muito do próprio ser, de como ele enxerga e como ele sente, né, a educação especial e as pessoas com deficiência. Então, ela é uma grande lutadora ao nosso lado até o dia de hoje, né? E ela está de parabéns. Lucy, antes disso, desculpa, pessoal, eu vou fazer uma breve apresentação do currículo da Lucy antes dela começar, tá? Desculpa, eu acabei passando assim rápido. E aí depois eu ponho um slide ali para vocês e a Lucy vai me dizendo quando precisa passar. Então, a Lucimara Chaves Pinto é pedagoga formada pela Universidade Federal de Pelotas, a UFPEL, e também é advogada com sólida formação em educação. Possui pós-graduação em educação e educação especial, com ênfase em atendimento educacional especializado. Concluiu o mestrado em reabilitação e inclusão pelo Serviço Universitário Metodista em 2017. Atua na área da educação especial desde 2005, tendo iniciado sua trajetória profissional em escolas públicas municipais e atualmente é docente da educação do AEE, no Instituto Federal Sul-Rio Grandense, IFSU, Campus Pelotas, e integra a equipe do NAPNE, Núcleo de Atendimento às Pessoas com Necessidades Específicas, onde também exerce a função de supervisora do AEE. Seu trabalho é voltado à inclusão educacional e ao fortalecimento das práticas pedagógicas voltadas aos estudantes com necessidades específicas, contribuindo ativamente para o desenvolvimento de políticas educacionais inclusivas no âmbito do IFSU. Vou passar a palavra para a Lucy e botar o slide dela aqui para vocês. Eu só não vou conseguir enxergar ali o bate-papo, porque vai ficar o slide do PowerPoint. Aí, assim que a Lucy terminar a exposição dela, eu consigo responder vocês ali no bate-papo, tá bem? Bom, iniciando, então, eu vou fechar minha câmera para ficar melhor, que eu vou ampliar a tela, porque eu estou no celular, porque o meu Note travou geral. Eu gosto muito de apresentar por ele, mas ele, não sei, deu um probleminha desde cedo. Eu estou com ele aberto agora na hora da apresentação, ele travou, tá? Então, iniciando, né? Nós vamos. Eu fiz uma breve apresentação para a gente compreender um pouco sobre a deficiência, a visão geral e as políticas inclusivas, né? Hoje em dia a gente fala bastante, tem o termo necessidades específicas, né? Que ele é bem mais amplo do que as necessidades especiais ou a deficiência em si, como são terminologias que se usa, né, até o dia de hoje, mas as necessidades específicas ela é um pouco bem mais ampla, né, e a gente vai falar um pouco sobre necessidades específicas, educação especial, educação inclusiva e as políticas também. Pode passar, Fran. Vamos iniciar, então, compreendendo um pouco sobre o que é educação inclusiva, né? A educação inclusiva ela é um modelo educacional que busca garantir o direito de todas as pessoas à educação, respeitando as diferenças individuais, né? Físicas, intelectuais, sociais, linguísticas, dentro de um sistema educacional comum a todos. Então, para a gente já, nesse primeiro momento, falar um pouco sobre a educação inclusiva, ela não é somente aquele público-alvo da educação especial, né? Ela já é uma visão bem mais geral e o público, ele também não é, quando se fala em educação inclusiva, não é só a pessoa com deficiência, né? Modelos educacionais, então eu trouxe para vocês aqui destacado para a gente entender um pouco o que é um modelo educacional. Muito bem. Ele é um conjunto estruturado de estratégias, métodos, abordagens,
utilizadas para organizar e estruturar o processo de ensino-aprendizagem em uma instituição educacional. Ele define como conteúdo e é apresentado como os alunos são avaliados e como o conhecimento é transmitido. Isso é bem complexo, porque o modelo educacional que ainda é usado, né, dentro das instituições públicas e privadas é ainda um modelo tradicional, aquele rígido, uma avaliação final a cada semestre, ou um trabalho e uma avaliação. De repente, tem um público que consegue avançar com aquela avaliação, tem outro que não. Os professores ainda têm dificuldades para fazer adaptações e transformar esse modelo educacional em um conjunto de estratégias, porque esse modelo educacional que permite que todos possam avançar, que todos possam conseguir ter um aprendizado, ele não é rígido, ele é um modelo que a estrutura dele tem que ser diferenciada, né? Ele precisa, de repente, esse aluno, de repente, ele precisa ser avaliado durante todo o contexto, não somente na parte da etapa final. Tem que ter um olhar muito diferenciado para ele. E ainda não acontece, né? A gente percebe que o modelo usado é o modelo tradicional, rígido e engessado, onde se aplicam trabalhos, avaliações, e aquele aluno ele ainda é aprovado e reprovado por modelos padrões, né? Então, isso é bem complexo. A gente lê assim rapidamente, acho que é algo muito simples, mas eu posso afirmar para vocês que esse modelo ainda não é utilizado. Um modelo estruturado com estratégias e métodos diferenciados que tem uma visão voltada para esse público-alvo da educação inclusiva, onde a gente abordou agora inicial, ele ainda não é utilizado. Pode passar, Fran. Lúcia, está passando para vocês? Para mim está passando. Ah, tá. Tá bem. É porque eu estava confuso aqui. Aí eu vou tentar botar no Canva, por causa que ele não estou conseguindo abrir em tela cheia. Não sei por quê. Mas pode continuar, agora eu já ajusto isso. Tá certo. Princípios da educação inclusiva. Trouxe para vocês aqui para a gente falar um pouquinho sobre esses princípios. Então, acesso universal à educação. Né? Só um pouquinho, desculpa. Aqui. Desliguei aqui. Estou tentando abrir o note. Então, princípios da educação inclusiva. Acesso universal à educação, né? Participação ativa de todos os alunos, equidade, né, que é uma palavra muito utilizada agora no processo de ensino-aprendizagem, respeito à diversidade humana, valorização das potencialidades individuais. Eu destaco aqui o acesso universal à educação. O que significa, né? Significa garantir que todas as pessoas, independentemente de sua origem, condição socioeconômica, gênero, etnia, deficiência ou qualquer outra característica, tenha a oportunidade de receber uma educação de qualidade. Isso também é super complexo, né? Nós sabemos que existem políticas públicas, né, inclusivas, leis que vigoram, né, aqui dentro do nosso país, e os alunos, eles estão chegando. Eles, né, tem cotas raciais, tem cotas para pessoas com deficiências, pessoas indígenas, né,
socioeconômica, e elas não são poucas, né? Elas são 50%. Eu trago essa lei mais abaixo para a gente dar uma conversada sobre, né? Então, esse acesso universal à educação, ele tem que ser respeitado. E ele sendo respeitado, a gente tem que olhar, né? Que, de repente, um cidadão que sai de dentro da sua casa, onde os seus pais, né, já tem uma bagagem intelectual diferenciada, ele vai chegar lá, na educação infantil, bem mais desenvolvido que aquele outro, que a condição socioeconômica dele é baixa, que para ele nunca foi dado nenhum tipo de oportunidade ainda, de repente um livro, algo assim. Então, já vai chegar mais à frente e esse olhar vai ter que ser diferente. A mesma coisa com a pessoa com deficiência, que aqui nós estamos falando, né? De repente, uma pessoa com deficiência intelectual, ela vai ter mais dificuldades, de repente, em reter aquilo que o professor está explicando. Aí os professores disparam lá e dizem: olha, professor do AE, pelo amor de Deus, fulano não está acompanhando, né? Não tem como, ele não está acompanhando. Claro que ele não vai acompanhar, né? Que o tempo dele vai ser outro e ele vai ter que ser respeitado. Que a gente vai ter que, de repente, trabalhar de uma forma diferenciada, sim, né? Dando materiais para eles diferenciados, como imagens, e para que ele possa carregar para casa, para que ele possa olhar uma uva e um cacho de uva e a palavra uva e fazer essa inter-relação e conseguir se apropriar da palavra, mas com mais tempo do que o outro, entendeu? Então, é bem complexo também, e a gente tem que falar sobre isso, por quê? Porque nós, né, eu acredito que nós que temos esse conhecimento, assim, eu acho que nós somos os primeiros que a gente tem que realmente ir para frente e cobrar. Não, só um pouquinho, a lei está aqui, né, ela já existe, e é importante que a gente tenha esse respeito e esse olhar, e se não há formação, a gente vai ter que buscar, né? Pode passar, Fran. Tá, então, quem são o público-alvo da educação especial, educação inclusiva? Tem para vocês, para a gente, né? E então, educação especial são as pessoas com necessidades específicas, né? Nós temos pessoas com deficiência física, auditiva, intelectual, múltipla, pessoas com transtornos global de desenvolvimento, né? Que é o TEA, que é o autismo, pessoas com altas habilidades, superdotação, e educação inclusiva, a gente coloca estudantes em situação de vulnerabilidade social, cultural, linguística, quilombola, indígena, imigrantes. Então, quando a gente fala também em necessidades específicas, né, a gente traz os transtornos de aprendizagem, que é a dislexia, dislalia, disgrafia, TDAH, né? E todos eles, né, que eu trago aqui para vocês, né? Todos esse público, todo esse público, ele é atendido pelo professor de educação especial, pelo atendimento educacional especializado, né? E tem leis de amparo, tá? O que diferencia é que a pessoa com deficiência, nós temos uma lei, já um estatuto, né, que é de 2015, e ali já está descrito e dividido mesmo quem são as pessoas com deficiência, e temos também leis com garantias para as pessoas com necessidades específicas e também, né, para a educação inclusiva. Então, aqui nós temos, embaixo desse grande guarda-chuva,
que ampara todos, a gente tem 3 públicos, né? Eu trago um pouquinho aqui rapidamente dessas leis, assim, né? Que fica maçante da gente dizer, bom, mas essas leis são tão antigas e a gente vai falar delas de novo? Meu Deus, a gente vai falar dessas leis até quando, né? Espero também não precisar falar muito daqui mais uns anos sobre leis, né? Mas tem muitas pessoas que ainda dizem, mas eu não conheço. Hoje, né? Ainda ecoa e a gente escuta, né, muito professores e pessoas dizendo, eu não tenho informação, eu não sabia da lei, será que eles deveriam estar aqui? É tão difícil esse ambiente para eles, ou eles acompanharem, será que não deveriam de ir para cá, para lá, para uma escola especial, para uma PAI, para... Infelizmente, eu trago para vocês aqui que a gente escuta. Então, por isso que eu trago para vocês brevemente essas leis, né? Nós temos a Lei 12.288, de 20 de julho, né, de 2010, que garante a população negra, que aí já está dentro da educação inclusiva, né, a efetivação da igualdade de oportunidades. A lei a 14.723, de 13 de novembro, né, que dispõe as educações, aliás, as instituições federais de educação superior, de ensino técnico, né, para as pessoas pretas, pardas também, quilombolas e com deficiência, bem como aquelas que cursam de forma integral o ensino médio fundamental, o preenchimento das vagas de 50%. Que deverão ser reservadas para esses estudantes. Então, eu quis trazer essa lei aqui, né, para que vocês percebam o quanto a quantidade de alunos e qual o público que realmente vem chegando nessas instituições. E a gente falava muito sobre fundamental, como trouxe a Fran aqui, né? Lá em 2010, ensino fundamental, lá no início, né? Como a fala dela, né? Seria um campo ali onde não tinha muita coisa lavrada. Hoje em dia, eles chegaram ao ensino superior. Graças a Deus, né? E não é pouco, são 50%. Então, eu trouxe a lei aqui, que ela é bem nova até. E que dá... que sustenta essa permanência deles, né? Dentro do ensino superior. Pode passar, Fran. Trago outras também rapidamente, né? Que seria o marco legal da inclusão no Brasil, que é o artigo 5º da Constituição, né? Que o direito é igual para todos, né? Então, já partindo da Constituição ali, no início, né, do artigo 5º, sendo um direito, e o direito tem que ser igual para todos, acho que isso já bastava, não precisaria ter todas essas outras, mas também no artigo 205 e 208, né, o direito de educação para todos, a Lei de Diretrizes e Bases, LDB, né, que prevê o atendimento educacional especializado, já lá no seu artigo 58, né, e reforça que essa inclusão deva ser em classes comuns, né. A política da educação especial na perspectiva da educação inclusiva, né, que é de 2008, que define os princípios e diretrizes da inclusão, né, e já diz que o atendimento educacional especializado ele deve ser preferencialmente na rede regular de ensino, né? E aqui ele traz preferencialmente, não obrigatoriamente, porque em função das APAES e das escolas especiais, porque o primeiro texto era obrigatoriamente, né? E aí depois ele foi mudado, porque ainda a gente tem que respeitar as famílias que às vezes não desejam que os filhos
sejam matriculados em escolas regulares, e sim em escolas especiais, que ainda existem, né? E estabelece o atendimento educacional especializado, né, como suporte essencial. Então, hoje, é obrigatório ter o atendimento educacional especial, desde a da educação infantil, né, que eu atuei na educação infantil, até o ensino superior. O Estatuto da Pessoa com Deficiência, né, que a gente já falou um pouquinho antes, né, que é de 2015, a Lei 13.146, que prevê o direito à educação inclusiva em todos os níveis e proíbe a exclusão dos alunos com deficiência do sistema educacional. O decreto 10.502 de 2020, esse foi revogado, né, pelo decreto 11.370, que ele tentou instituir uma nova política da educação especial com escolas especializadas, e seria um grande retrocesso. Quando eu li pela primeira vez, eu caí quase para trás, eu me lembro como hoje. Eu digo, meu Deus, vai voltar às escolas especiais de novo? Não acredito, mas graças a Deus esse decreto foi revogado. Mas eu trago para vocês aqui essa trajetória rápida para que ainda a gente sustente a nossa fala, né? Que infelizmente ainda a gente precisa muitas vezes tentar mediante as leis, né? Colocando as leis, né? Colocando as leis como suporte ainda de toda essa inclusão, né? Que ela nem já pelo o artigo 5º da Constituição, como eu digo para vocês, nem teria tanta necessidade, mas uma construção social nossa. Pode passar, Fran. Eu trago um pouquinho também para a gente falar sobre o atendimento educacional especializado, o AEE. O AEE ele é realizado no contraturno da escola. E o que é esse atendimento educacional especializado? O que ele oferece? Ele oferece recursos pedagógicos de acessibilidade e deve estar articulado com o currículo da escola. Vou tentar explicar assim de uma forma mais prática o que é o AEE. O AEE ele é uma modalidade de ensino. O que é uma modalidade de ensino, né? Português, matemática são modalidades. Eles perpassam todos os conteúdos, né? A gente precisa saber português para a gente compreender a geografia, a história, para a gente poder ler os livros. A educação especial, o atendimento educacional especializado, ele também vai perpassar todas as disciplinas. Então, quando eu tenho um aluno com deficiência que não está indo bem lá em geografia, eu posso complementar, com o meu atendimento educacional especializado, né, eu posso complementar ou suplementar essa defasagem desse aluno. Quando eu complemento um aluno com autismo, ele não consegue escrever, ele tem uma rigidez motora e ele não consegue escrever. Só que ele aprende, né? Ele está conseguindo acompanhar o conteúdo de outra forma. Eu vou junto, né? O atendimento educacional especializado vai fazer essa intervenção junto ao professor e vai dizer assim, não, de repente esse meu aluno ele pode fazer um trabalho oral e vai valer. Então ele complementa. Quando ele suplementa um aluno com altas habilidades, ele totalmente desmotivado ou não tem interesse naquela disciplina, porque para ele aquilo ali já é muito pouco, assim, né? Não motiva ele mais a estudar aquela matéria, aquele conteúdo ali, porque ele já viu, ele já sabe. Então, vai complementar com outras atividades, de repente, desafiadoras. Algum trabalho,
sei lá, uma pesquisa universitária, algo assim que possa complementar, de repente, um trabalho de ciências. Então, esse é o trabalho do atendimento educacional especializado. Ele também orienta os professores, né? Mas ele observa barreiras e ele tenta eliminar. Ele inclui os alunos e ele é o suporte desses educandos. Ontem eu escutei uma fala, né, que a pessoa diz assim: o atendimento educacional especializado é o advogado dos alunos na escola. Ele que vai defender os alunos. E acredito que seja mesmo, né? Então, eles têm que compreender que nós somos... Ninguém é igual a ninguém, né? E eles têm que se apropriar, que nasceram com uma deficiência, nasceram com um transtorno, ou são públicos da educação inclusiva, e eles precisam desse apoio, desde o início até o final, né, da educação acadêmica deles. E ali eles precisam chegar, né? Que é ali, naquele lugar, que eles vão ter todo o apoio e realmente toda a defesa. Então, quais são os desafios atuais da educação inclusiva? A falta de formação continuada dos professores, né? Isso é um entrave, e eles reclamam muito. Muitas vezes a gente faz e eles também não aparecem, porque não importa, eles não querem, né? E também para eles é uma defesa dizer que desconhecem, tá? É complicado, mas a gente tem que ofertar, o sistema tem que ofertar também para cobrar, né? Barreiras arquitetônicas, pedagógicas e comunicacionais, né? Isso também são entraves, que não é todo lugar que é adequado, né? De uma forma arquitetônica. Até mesmo a gente pode falar assim, sobre sons, sobre determinadas atividades que acontecem em espaços que deveriam já ser mais sensíveis, tipo a banda de uma escola. Tem autistas que se desregulam com uma batida de um martelo. Tu imagina com uma banda. Hoje em dia, a gente já vai ter que ter um olhar mais sensível, né? Porque, de repente, vai ter que ter espaços separados para barulho, outros, né, mais calmos, né? Isso aí vai ter que ter um olhar mais amplo, né? E de comunicação a gente também conhece bastante, assim, não é só, a gente também não pode pensar só são pessoas com deficiências auditivas, não. É a falta de compreensão, de repente, né? É uma fala, de repente, ou até mesmo uma avaliação que possa ser dada para uma pessoa com TEA, com uma estrutura, de repente, ali no seu cabeçalho, ali na sua organização, que não seja adequada para ele, que ele não consiga compreender, né? Isso também é uma forma de comunicação. A pessoa não pode chegar ao sucesso, só que não chega porque não consegue compreender, não consegue interpretar, né, o que é dito, o que é escrito, o que é falado. Preconceito e resistência cultural. Isso também é algo que está dentro da educação, inclusive, hoje em dia a gente tem que falar bastante, né? Que não é respeitada a cultura de onde a pessoa veio, porque muitas vezes de onde tu veio tu nunca viu, tu nem compreende ainda, e não é respeitado o lugar do ser, né? As pessoas simplesmente... quem está dentro do sistema, né? Quem... o professor em si que dá o conteúdo, que faz a avaliação, ele não consegue muitas vezes ter o olhar de fora, ele olha para ele mesmo. Então, através dele, ele faz as ações. E não é assim, de dentro para fora e de fora para dentro, né? O movimento é ao contrário, né?
os recursos insuficientes para esse atendimento, né, para acessibilidade. Isso também acontece, porque a gente entra em instituições que muitas vezes não têm os recursos. Aí tem o professor de atendimento educacional especializado e não tem os recursos, e são necessários inúmeros recursos, muitos para que a gente possa criar, porque o aluno não consegue reter o conteúdo, tem uma deficiência intelectual, como é que a gente vai fazer? A gente vai pegar uma cartolina, a gente vai colocar os cálculos lá, de repente a tabuada mesmo, né? E vai dizer que aquele recurso é recurso acessível, que na hora da prova ele vai tirar de dentro da bolsa, vai colocar do lado e vai fazer a avaliação. E ele consegue. Ele consegue. Porque ele sabe como fazer, ele só não vai lembrar de quanto é 8 vezes 8. E esse é um material que se constrói dentro do atendimento educacional especializado. E muitas vezes tem um recurso de baixa, né, isso é uma acessibilidade de baixa significância, mas tem de altas, né? De repente, tem um aluno que não gosta, não gosta, não. Ele não se comunica oralmente, né, por incapacidade. Então, se usa pranchas de comunicação e vários outros, né, que muitas vezes a gente ainda não encontra. E o capacitismo, que é a discriminação contra pessoas com deficiência. E não só com deficiência, que eu coloquei com deficiência, mas não só né, pessoas com deficiência. Olhar e dizer à pessoa, não, ele não vai conseguir. Não, ele não consegue. Não, ele vai ficar aí, tanto tempo for, mas não tem como. Já olham para a pessoa e já determinam que a pessoa não tem capacidade por ter uma deficiência ou por ter, né, seja provinda de um lugar que eles acham que não é o lugar adequado para chegar ali, naquele lugar para estar ali, né? E já medem a parte intelectual da pessoa, tudo mais, e isso é o capacitismo, né? Tu não dá o direito da pessoa se apropriar tanto da forma que tu está dando ou de uma forma adaptada daquele conteúdo. E quem diz que a pessoa não tem aquela capacidade, né? Quem diz? Isso é bem complicado, isso é muito excludente. E acontece muito. E a gente vê assim, a evasão escolar, ela se dá muito por capacitismo, que era uma coisa muito comum. Não, mas ele não ia conseguir mesmo, né? Então eu vou trocar, vou modificar para quê? Se ele não ia conseguir. Tá? Pode passar, Fran, por favor. Então aqui trago para vocês assim, caminhos para uma educação verdadeiramente inclusiva, né? Seriam formações de educadores para a diversidade, para toda essa diversidade, né? Escolas acessíveis, físico e pedagogicamente, né? Apoio da família e da comunidade escolar, políticas públicas efetivas e financiamento adequado, porque realmente, assim, a gente tudo isso custa, né? Tem um custo, mas para que aconteça, a gente precisa de formação, tem um custo de materiais, tem um custo, adaptação, arquitetônica, desenho universal, tudo isso tem um custo, né? E realmente tem que investir, é um investimento, e a gente precisa investir. Pode passar, Fran, por favor. Já concluindo, para a gente deixar um tempinho para a gente, né, trocar algumas informações e falar um pouquinho, conversar um pouquinho sobre o que foi dito. A educação inclusiva, ela é um direito de todos, dever do Estado e da sociedade. Avançar nesse campo exige compromisso
com a igualdade de oportunidades, respeito às diferenças e transformação das práticas escolares. Eu trouxe essa frase porque eu acho que ela é muito importante, que ninguém se escusa de cumprir a lei alegando que não conhece. Esse é um princípio que estabelece que ninguém pode deixar de cumprir uma lei por desconhecê-la, né? E ela está expressa no artigo 3º da LINDB. Então, muitas vezes, eu trago para vocês, para que vocês fixem isso dentro da mente, assim, ó, de cada um que está aqui escutando agora, tá? Porque muitas vezes a gente, e na maioria das vezes a gente escuta, não, mas eu não conhecia essa lei, não sabia, né? Não cumpri porque não sabia. Só que ninguém pode dizer que não cumpre porque não sabe. Nós somos profissionais da educação, né? Isso já foi trabalhado com legisladores, isso já vem sendo trabalhado desde 1999. Não é nada novo, né? A partir de 2000, já teve um movimento, né, para fechar manicômios, para não abrir mais escolas especiais, e sim trazer essas pessoas com deficiências, esse público todo, para onde? Para dentro das escolas regulares, para dentro das suas casas, né? Para dentro da sociedade, para que eles possam estar nas festas, em espaços públicos, nas escolas. E não é nada novo. Então, ninguém pode chegar em 2025 e dizer que desconhece, né? Eu acho que isso é bem forte, assim, né? Eu acho que nós, como educadores, nós somos responsáveis por trazer essa consciência às pessoas e para que a gente possa evoluir um dia, não falar mais sobre leis, né? Só sobre sentar e dizer, vamos trabalhar sobre que tipo de adequações são importantes agora, nesse momento, para esse nosso público A, B, C, né? Eu acho que é mais ou menos isso. Então, aqui eu termino a minha apresentação, deixo uns minutinhos aí, uns 15 minutinhos, para a gente falar ainda um pouquinho sobre. Posso passar para ti, então, Fran. Eu vou tentar colocar aqui, participar aqui pelo meu note que ligou agora. Agradeço muito e deixei o meu e-mail, se quiserem, pode entrar em contato comigo, né? Que vou ficar muito feliz de responder a algumas questões, fazer parte de alguma conversa, alguma roda de conversa, estou sempre aberta. Muito obrigada. Muito obrigada, Lucimara, pela exposição ali que ela fez. Muito importante a gente falar um pouco mais sobre todas essas questões da inclusão, né, e também do AEE. E aí eu gostaria de saber se alguém tem alguma contribuição para fazer, alguma pergunta, né, pode estar levantando a mão. Se alguém tiver alguma pergunta para fazer para a Lucimara, ou sobre a formação, ou alguma dúvida que ficou agora, porque a gente já está se encaminhando, já são 11h15. Eu tô pelo celular, não tô conseguindo achar a mãozinha aqui. Tá, não tem problema. Pode falar, Adriana. Prof, obrigada. Eu sou formada em licenciatura em Química e licenciatura em Física. Na licenciatura em Química, eu não tive nenhuma disciplina voltada para a educação especial. Nada. Nada, nada, nada. Daí, e nem falavam, nem os professores nenhum falavam nada. Daí, quando eu fui lecionar, né, começou a ser falado nas escolas, na hora do conselho de classe, e tinha a sala de recursos, né, porque aqui no Paraná não tem mais. As professoras do AEE, elas vão na sala de aula, durante a aula, se a gente precisar chamar alguma coisa, mas elas não fazem mais esse atendimento de tarde, em contraturno, sabe? E daí eu fui fazendo os cursos por mim mesma.
porque também não tem incentivo, sabe, para a gente fazer. Porque cada ano que se passou, né, eu tenho 18 anos que eu leciono, cada ano que se passou, mais foi vindo os alunos, né, e a gente naquela angústia de querer ensinar e não saber como. Ainda que essas minhas duas disciplinas, elas são têm conteúdos muito abstratos, né? Que é até difícil para os alunos normais. Mas daí, ó, a minha angústia é essa questão, né? Que ainda não veio uma política de diminuir o número de alunos por turma para a gente poder melhor atender. E todos os cursos que eu faço, eles falam das leis, né? Das leis, todos eles falam das leis lá e faz a contextualização histórica. Mas não tem um curso voltado, por exemplo, para aula de exatas para a gente pensar. Vamos pensar um aluno para deficiência intelectual nível 3. Vamos pensar para o aluno para autismo. Como que a gente podia olhar para esse conteúdo para ele? Não tem. É eu por eu mesma. Do que eu estudei para o que eu... Entende? Daí a professora... Essa é a primeira questão, né? As duas primeiras questões, do número de aluno, da questão do curso voltado para as áreas, para os professores pensar, né? Porque já tem bastante curso, assim, falando das leis, eu acho legal, tem que continuar assim, porque tem professor que não busca. E a terceira questão é essa questão do fechamento das APAES, né? Eu uma vez fui visitar as APAES lá, fui convidada para trabalhar e tinha alunos numa cama de leito, com paralisia total. Como que você vai colocar um aluno desse numa sala de aula regular? Né, que não tem toda aquela fisioterapia, todo o tratamento que tem na APAE. E os alunos de autismo, de suporte 3, eles não conseguem ficar numa sala de aula normal, né? Tem aluno no infantil que quando a professora abre a porta, minhas colegas contam que ele sai correndo. Se você não correr atrás, não pegar ele abre tudo quanto é portão e vai para a rua, né? Então isso eu acho que também é importante a gente pensar o que é melhor para esses alunos. Tá na sala de aula regular sem esses professores tá com nenhuma formação e nenhuma política de amparo, de diminuição, de segundo professor, ou ele está num local que tenha mais preparo e mais recurso para atender melhor esses alunos. Isso me angustia muito, sabe? Porque não quero excluir, mas se vir um aluno assim, eu não tenho preparo para atender esse aluno. Obrigada. Então, bom dia, Adriana. Na verdade, é a angústia de todos, né? Mas, começando sobre os alunos, né, com deficiências mais severas. Por isso que a lei já deixou essa flexibilidade, né, como eu tinha trazido antes, sobre não ser obrigatório, né, a inclusão deles dentro do sistema regular, né? Não é obrigatório. Se os pais desejam assim, que seja assim, né? Se tem hoje em dia cadeiras né, específicas para paralisia cerebral, assim, que são feitas, adequadas para que o aluno consiga permanecer ali dentro daquele espaço de uma forma confortável. Então, essa busca é uma busca, né, social, da sociedade, né, dos pais, da instituição, em conjunto, para que, vamos supor, assim mesmo, eu quero que meu filho fique no espaço regular de ensino, né? Ele vai ficar, porque, na verdade, é a lei e a política inclusiva, né?
Sobre o número de alunos, né, dentro da turma. Sim, um menos número de alunos, né? Nós, como todos os professores, nós soubemos, tu consegue dar, de repente, mais atenção àqueles que necessitam. Isso já houve, agora não estão mais aplicando esse número mínimo de alunos. Tem tantos deficientes, são 2 ou 3, aí diminui o número de alunos para 15. Não está mais vigorando, né? Acredito até mesmo pelo número de alunos com autismo e com deficiências. Então, na verdade, já 60% ou mais das salas de aula de todo o Brasil seriam só 15 alunos, né? Não estou tirando, né, na verdade, o que tu está trazendo aqui, tua razão, de número menor, atendimento de mais qualidade. Mas já tem os cuidadores em si também, né? Aqui no município de Jaguarão já tem em todas as escolas professor de apoio, né? Acredito que também já também aí pelo Brasil inteiro, né? Professor de apoio, cuidador e outros apoios escolares além do professor, né? E da gente não se excusar na verdade, assim, ó, todos nós temos a obrigação de buscar o conhecimento. Mas é geral, assim, não é só professor, né? A gente fica muito falando da gente, de nós, como professores, mas não, isso teria que ser uma consciência geral, né? De buscar saber, como é que eu vou abordar uma pessoa surda, como é que eu vou abordar uma pessoa com deficiência, como é que eu vou trabalhar, como é que eu vou compreender. É uma abordagem geral. E estar dentro das formações dos professores, acredito que seja uma obrigatoriedade. Eu sei que alguns cursos, né, de formação, principalmente licenciatura, já trazem, né? Não sei de toda a estrutura de todos, né? Claro que não teria como, mas isso também é lei e tem alguns cursos que já trazem dentro da formação, pelo menos o básico, né? O básico. E depois é uma busca pessoal mesmo. E também eu digo para vocês que também é uma obrigatoriedade do Estado, né? Porque a gente faz uma cobrança, mas a gente também deve oferecer, né? Algumas foram eu mesma que busquei, outras eu fui em plataformas que tem várias plataformas hoje em dia que tu vai, e a gente consegue informações, né? Agora mesmo saiu uma na UFPEL, que tinha 20 vagas, era gestão e educação inclusiva, educação especial, não me lembro qual outra abordagem, era online, gratuita, pela Universidade Federal, assim, algumas plataformas a gente busca, a gente encontra. Vocês conseguiram falar um pouco? Bom, vou passar para a Nila. Antes de passar... Opa! Não, desculpa, Nila. Só antes de passar, complementar ali a fala da Lucimara, porque essas questões vai muito depender também do estado da instituição, né? Em ter essas formações, né? A gente precisa lutar um pouco mais para ter isso, né? Às vezes teve a luta das questões das leis e tudo mais, né? E aí, claro, em função das leis, o pessoal foi parando essa questão de ir atrás e lutar sobre essas coisas, né? Mas além do professor ir atrás, também a instituição precisa oferecer essas formações, né? E muitas instituições, por exemplo, quando aqui no IFSU Campus Jaguarão, a instituição não ofertava muitas formações, questão das práticas inclusivas para os professores, e eles tinham muitas dúvidas assim também, né? Então tem que ter, além do tempo do professor que ele tem, o tempo de sala de aula, ter um tempo de formação também para esses professores, né? Às vezes falta um pouco dessa questão até de recursos, de trazer uma pessoa que possa fazer essa fala para os professores, né? Então falta muito disso. Desculpa, Nila, te interromper, pode estar passando a palavra para você. Bom dia, professora Francine, professora Lucimara. Eu sou Nila Madureira, estou falando aqui do norte do Brasil, tá? Gostaria de parabenizá-las, porque eu acho muito importante a gente fazer essa interlocução, né,
entender o que está acontecendo em cada região, que às vezes a gente compara, a gente acha que na nossa região está muito precária, e a gente vai olhar outras realidades, às vezes está numa situação até pior. Então, eu sou professora atualmente do Instituto Federal do Pará, mas eu já trabalhei em 2 redes de ensino, municipal e estadual, e já estou há 21 anos, né, vivenciando a educação básica. Atualmente estou no ensino superior, mais assim, especificamente trabalhando na formação de professores, formação inicial. Então, assim, o que eu observo em relação a essa questão, né, da educação inclusiva, dessa preocupação por parte, né, de muitos professores que se sentem, de fato, não preparados? O que a gente observou, né, que depois da democratização da educação brasileira, houve aqui um aumento na demanda de alunos e, por sua vez, não houve ampliação da oferta. Né? Isso, por sua vez, já precarizou bastante a questão da escola pública brasileira. Algo semelhante aconteceu também comparado ao atendimento do público-alvo da educação especial. Com a mudança da legislação, no sentido de fazer com que todos os alunos tivessem o direito de ingressar, também se ampliou, né, e aumentou a demanda, porém não se preparou, não se organizou essa estrutura. E uma coisa que a gente precisa, né, todos nós professores devíamos ter em mente, né, como é que se pauta esse financiamento da educação brasileira? Essa educação brasileira, ela perpassa por um financiamento que depende de recursos externos. Então, enquanto a gente não sabe pressionar o governo, o Estado, de que é preciso haver, né, uma oferta pautada também no financiamento condizente com o que a gente precisa, porque também sofro, né, a precariedade. Eu sofro também a precariedade, né, enquanto professora, já sofri no município, já sofri no Estado, agora no IF também, sou vinculada ao NAPN, né, e a gente percebe, né, que as instituições de ensino superior, elas estão ofertando, mas também elas não estão com as condições adequadas. Então, enquanto a gente não pressionar, né, o Estado brasileiro, né, no sentido de se responsabilizar por esse financiamento, a gente vai, infelizmente, vivenciar essas situações que a gente, o tempo todo, eu vivo também participando de formação, e as queixas, elas são as mesmas. O professor não está formado, eu também não tive, né, uma formação adequada no período em que me formei, há 20 anos atrás, ainda estava iniciando nessa questão da educação inclusiva. Então, a gente precisa entender como é que é esse mecanismo de financiamento, né, da educação brasileira, e como é que se estabelece esses recursos, como eles são deliberados, porque se a gente não entende isso, a gente vai ficar praticamente nessa situação, questionando, né, de forma pontual, que é na minha escola não oferta, a rede de ensino não oferta, e a gente não entende que a oferta em si, ou as condições, elas não se dão, porque há um problema muito sério em relação ao financiamento da educação pública brasileira, sabe? Se era essa questão que eu gostaria de lançar aqui, problematizar nesse momento que nós estamos discutindo essa pauta. Muito obrigada, Nila, pela sua fala, né? E é realmente isso, né? A gente precisa pressionar o governo para que tenha mais formações, tenha mais esse cuidado com a educação inclusiva, né? Porque às vezes o governo oferta recursos por um lado e aí acaba esquecendo um pouco da educação, né? E aí essa é uma luta constante que a gente precisa ter, né? Eu não sei se mais alguém tem mais alguma fala, alguma contribuição para fazer. No momento, não. Eu vou dar uma lida ali nos comentários que foram postos aqui nas mensagens, né? Aqui a Neuma, ela fala, no caso dela, ela teve disciplinas voltadas por uma temática da educação especial inclusiva, foi uma luta para que o IFE que estudei tivesse essas disciplinas, pois a maioria dos professores são bacharéis e super resistente a essas temáticas. Fiz a licenciatura em Biologia no IFMA de São Luís, né? Isso é uma resistência mesmo, né? Porque professores que vão dar aula ali depois no bacharel, eles acabam não tendo essas disciplinas que são essenciais na formação deles, porque toda uma vida a gente vai ter alunos com deficiência, né?
Uma hora ou outra a gente vai ter esse atendimento com esses alunos com deficiência. Então, é importante que tenha, não só nas licenciaturas, claro, nas licenciaturas, por exemplo, a Libras ela é obrigatória, né, para ter como disciplina, mas também nos bacharéis devia de ser obrigatório as disciplinas de educação inclusiva também, tanto nas licenciaturas quanto nos bacharéis, né, que vão ser direcionados, muitos deles vão ser direcionados para a educação básica ou para o ensino superior ali, e eles vão estar lidando com esse público também, né, então é importante trazer essas temáticas para essas áreas, né, então a gente vê que tem bastante questões de falta esse fomento na formação inicial desse professor. Outra pergunta, outra questão ali que o Elton traz, ele faz um comentário. São questões complexas, desafiadoras, diante da precariedade estrutural das instituições. O sistema educacional que não foi impactado pela transformação da inclusão, a não efetivação das leis, a falta de conscientização, sensibilização, a formação da maioria dos profissionais da educação. A inclusão é complexa, sim, porém não é utópica. De fato, existem casos desafiadores, por isso, essa análise e discurso precisam ser realizados de forma madura, pautados nas experiências, na escuta e no diálogo. É verdade, Elton, tem todas essas questões que tu citou ali, né, e que são muito importantes da gente estar abordando, né, porque não é só uma coisa, é um contexto em geral, né? Não é só, o professor não busca formação, não, mas e as instituições não dão essa formação também para o professor, né? Então é uma falta que não é, às vezes não é nem a falta do professor querer aprender, né? É a falta de disponibilização desse horário, né? Porque às vezes muitos professores da educação básica querem fazer essas formações, mas e aí eles não têm oportunidade de ter esse tempo de formação, né? Então acaba que o pessoal acaba começando a empurrar com a barriga, né, essa questão da educação especial, né, porque é uma falta de todos os lados, né, e a gente precisa estar lutando mais sobre isso. E eu queria saber se alguém tem mais algum comentário, mais alguma dúvida. Gente, eu deixei ali fixado nas mensagens o link do Padlet, a lista de presença mais o diário de bordo, ali onde vocês vão fazer uma reflexão sobre essa formação, o que vocês estão achando, mais alguma dica, o que a gente pode estar melhorando, né? E também eu deixei o link do grupo do WhatsApp, né? Quem se sentir à vontade de entrar ali no grupo do WhatsApp para estar recebendo esses recadinhos, os links dos meets, dos próximos encontros, eles tá ali nas mensagens. Então, ademais, agradecer a Lucimara pela participação dela, pela essa importante fala que ela fez ao longo do encontro de hoje, né? Foram boas reflexões que a gente pode estar fazendo aqui. E agradecer ao público que esteve presente, a que se disponibilizou, está aqui, né? E espero vocês no próximo sábado. Como o adiantar da hora já passou 5 minutos ali, né? Não vou estar ficando com vocês aqui. A gente pega várias reflexões, quer conversar. Eu tinha umas perguntas para fazer para a Lucimara, mas aí, como o adiantar da hora já passou, né? Eu vou estar liberando vocês dessa formação de hoje. Agradeço cada um que esteve aqui hoje, né? A presença de vocês é essencial para a minha formação também e para a gente dialogar e refletir sobre a educação inclusiva, que é uma pauta muito importante. Muito obrigada pela presença de vocês, agradeço ali os comentários de todos, desculpa alguém que eu não consegui ler ali, né? E muito obrigada, pessoal, por hoje. Vamos encerrar a reunião, tá bem? Obrigada, Lucy, tudo de bom para vocês e até o próximo sábado. Estarei enviando e-mail para vocês sobre a formação do próximo sábado, tá? Obrigada.